Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 22. E hoje nós vamos falar sobre vencendo, sobre Deus, Ele ouvir as suas causas impossíveis. Para Deus não é impossível, amém? Louvado seja o nosso Senhor. Nesse texto nós vemos Davi, ele cantando um cântico de vitória, por tudo aquilo que Deus fez, Deus vencendo os seus inimigos. Eu quero te dizer, não importa o tamanho do gigante que venha contra a sua vida, a tempestade, a aflição, Deus Ele é maior, amém? E Deus está contigo, você não está sozinho na batalha, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, aleluia, oh aleluia. E a Bíblia nos diz, a partir do versículo 7, Davi ele estava angustiado por muitas vezes em seu coração, por causa da perseguição contra ele. E aquele que tem Deus amado, ele é perseguido. Aquele que faz bondade, aquele que caminha para o caminho do bem, faz o caminho do bem, ele também é perseguido. Não pense que porque você está na casa do Senhor, agora eu sou cristão, eu estou na igreja, você não será perseguido, será perseguido. Mas existe uma diferença, nós somos perseguidos. Por um caminho o inimigo vem, mas por 7 ele foge. Amém? Ele vem contra nós, mas ele vai fugir, e ele será envergonhado, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, eu vou ler na versão Revista Atualizada. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Dá um glória a Deus aí, irmão, dá um glória a Deus. Olha o que diz no versículo 7, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. E a Bíblia nos fala, presta bem atenção no que eu vou te falar hoje, porque isso pode ser chave ao teu coração. A palavra no original angústia vem de tsar, que quer dizer estreito, apertado, com dificuldades, com aflição. Davi, assim como muitos de nós, chegamos diante de Deus, muitas vezes em um momento de luta. Alguns chegam na casa do Senhor, porque o coração está aflito, apertado, angustiado, buscando uma solução, esperança. É quando nós chegamos na casa do Pai, olhamos para o Senhor e dizemos: aqui Deus vai falar comigo, aqui as portas vão se abrir, aqui o meu milagre vai acontecer, aqui eu terei a minha resposta atendida. É assim que nós chegamos na casa do Senhor, muitas vezes quebrado, destruído, mas eu quero te dizer, há esperança para aquele que busca o Senhor, amém? E olha o que diz a Bíblia, querido, e no momento de aflição, Deus ouve o quê? A oração dos que estão verdadeiramente quebrantados. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele tinha um coração reto. Davi, ele dizia, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi, ele tinha prazer, assim como nós estamos aqui. Como é bom estar na igreja, como é bom estar na casa do Senhor, amém, irmãos? A Bíblia nos fala que vale mais um dia nos seus átrios, mais um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. Vale mais um dia aqui. Eu sei o que é viver no mundo, e muitos de vocês também. Vale mais um dia na casa do Senhor do que toda uma vida de perdição que eu levei. Mais um dia na casa do Senhor vale a pena, compensa, amém? Compensa você estar na casa do Senhor. E a Bíblia nos fala, querido, quando a gente fala sobre o Senhor ouvir o nosso clamor, sobre ouvir a nossa oração, quando nós vamos lá em Salmos 34:15, a Bíblia nos fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos.
Salmos 34:15 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A Bíblia nos fala sobre o justo, os ouvidos atentos à oração do justo. E eu quero te fazer uma pergunta agora: você é justo? Queremos tanto as respostas do Senhor, queremos tanto que Deus responda ao nosso clamor, que faça um milagre na nossa vida, mas muitas vezes nós não temos uma vida reta, uma vida na presença do Senhor. E o original dessa palavra justo, no original vem da palavra chamada tzadik, que quer dizer correto na conduta e no caráter. Olha só o que é justo. Justo quer dizer correto na conduta e no caráter. Queremos que Deus responda o nosso clamor, queremos que Deus nos livre do mal, queremos que Deus, Ele abra as portas na nossa vida. Mas talvez você não tenha um coração justo, talvez você não tenha uma conduta correta, talvez você ainda é um mau caráter, e não tem como Deus Ele responder a oração de alguém que anda em caminhos errados. Deus Ele vai ouvir o clamor daquele que o busca em espírito e em verdade, aquele que busca o Senhor de corpo, alma e espírito, porque nós somos feitos corpo, alma e espírito. Deus não nos quer somente pela metade, Deus nos quer por inteiro. Você não casou com a sua esposa só pela metade dela, não, você quer o seu esposo por inteiro, amém? Assim é o Senhor, quando você faz, amém minha filha, quando você faz aliança com Deus, Deus Ele não quer aliança pela metade. Deus Ele não quer você com um pé no mundo, fazendo as coisas erradas, e um pé na igreja, porque isso aí tem um nome, e o nome é morno. E a Bíblia nos fala em Apocalipse que quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E vomitar quer dizer uma rejeição de dentro para fora. Ou seja, você não pode entrar no reino de Deus como um morno. Deus Ele te quer por inteiro, porque se você estiver morno, Ele vai te rejeitar do reino dEle. Então, Ele diz em Salmos: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e Ele atende o clamor do justo. Vamos lá no versículo 8 de 22, de 2 Samuel. Olha o que ele diz, continuando no versículo 8, diz a Bíblia, 2 Samuel 22, 8. Depois que ele invoca o Senhor, depois que o coração dele está angustiado, e ele clama a Deus, e Deus conhece o coração de Davi, olha a reação dos céus. E é isso que eu quero que você receba. Você já viu falar da terceira lei de Newton? Ação e reação. E se você faz um clamor, se você coloca a sua vida diante do Senhor, você está fazendo um movimento correto, haverá uma reação dos céus à tua vida. E foi isso que aconteceu com Davi. No versículo 8 diz: então, a Bíblia diz: então a terra se abalou e tremeu. Será que alguém está incomodando a sua vida? Será que o inimigo está batendo em sua porta, te importunando? Será que estão sendo feitas obras de macumba, feitiçaria? Será que você está sendo amaldiçoado por pessoas? Eu quero te dizer que se você for justo, diz a palavra do Senhor, a terra vai se abalar e tremer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, versículo 8 diz: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram. Porque o quê? Porque o quê?
Ele se, na minha Bíblia aqui, na versão está, ele se indignou. Quem se indignou? Quem? O Senhor. O Senhor se indignou. Deus, ele fica indignado quando você é atacado, quando um filho dele é destruído, é fracassado, quando o mal atinge a tua casa. Deus, ele não vai sorrir. Deus, ele não quer o seu mal, porque você é obra dele. Você foi gerado nele. Você foi gerado no Senhor. E você sabe qual é o original da palavra indignou? Vem de uma raiz chamada xará, que quer dizer furioso. Qual o pai que quando vê o filho apanhar na escola, na rua, não fica furioso? Quem é assim? Deixa um filho seu apanhar. Você vai ficar o quê? Você vai ficar uma fera. Amém? Vai ou não vai? Vai ficar furioso. A Bíblia nos fala: irai-vos e não. Pastor, mas é errado irar. Pastor, é pecado irar. Quem acha que é pecado irar? E quem não acha? E o resto? Está entendendo? Parece aquela coisa. Eu tenho um amigo carioca que ele fala assim: eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Não está entendendo nada. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Ficou na mesma, ficou pior ainda. Então, de novo, quem acha que é pecado irar? Quem acha que não é? A Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Você pode irar, você não pode pecar com a ira. Você pode ficar indignado, furioso, mas você não pode pegar o cidadão por causa da sua ira e chegar ali e meter-lhe a mãozada e bater, não. Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa guerra, amém? Olha o que a Bíblia diz. Depois que o Senhor, ele vem, querido, ele olha a tua vida, ele fica furioso. Não, estão mexendo com meu filho, estão maltratando o meu filho. E a Bíblia nos diz, no versículo 18, a palavra fala que Davi então vem e ele ouve o que? O favor do Senhor. Vem o favor do Senhor. 2 Samuel 22, 18 diz: livrou-me. O que? Livrou-me do forte inimigo. Davi, ele está falando que o inimigo dele é forte. E ele fala assim: dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Davi, ele fala: Senhor, esse lugar é mais poderoso do que eu. Esse gigante, Senhor, é mais poderoso do que eu. Senhor, eu sozinho eu não vou conseguir vencer. Eu preciso da sua intervenção agora, porque eu, na minha humanidade, Deus, eu vou perder essa batalha. Se eu for, Deus, nessa batalha sozinho, eu vou perder a guerra. Mas se o Senhor for comigo, meu Deus, a Bíblia diz o que, querido? Olha o que Davi diz: que seus inimigos eram mais poderosos do que eu. Isso aqui é Deus respondendo a oração da causa impossível. Talvez você tenha uma causa impossível, e é isso que ele está falando aqui. Mais poderoso, uma situação impossível. É isso que Davi está falando: Senhor, eu não consigo, é impossível vencer esse lugar. Você sabe o que diz lá em Lucas no capítulo 11, lá no versículo 11, ele fala 11, 13, ele diz assim: qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou que se o filho pedir peixe lhe dará uma cobra? Ou que se pedir um ovo lhe dará o escorpião? Nós pais, que somos maus, sabemos dar coisas para os nossos filhos, boas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor, o Deus, te dará o quê? O Espírito Santo, se você pedir. Se nós
sabemos dar coisas boas para os nossos filhos e somos maus. Deus, Ele está ouvindo agora o nosso clamor, a nossa oração, e o desejo dEle é responder o nosso clamor. É isso. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nada acontece na nossa vida se não for por fé. Nada. É impossível, querido, você ter vitória na sua vida. É impossível você vencer se você não tiver fé. Agora você sabe por que Deus, Ele atende o clamor de Davi? E aí você vai talvez mudar de vida agora. Talvez até agora você está dizendo assim: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Só que eu quero te ensinar um caminho diferente, em servir 100% a Deus e poder olhar assim e dizer: não, eu tenho um Deus e Ele me ama. Eu tenho um Deus e Ele vai responder o meu clamor. E é isso que diz lá no versículo 20 do capítulo 22 de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 22, versículo 20 diz: trouxe-me para um lugar, o quê? Espaçoso. Nessa versão aqui, isso, espaçoso. E ele fala: livrou-me, o quê? Porque ele se agradou de mim. Você sabe que Jesus, ele fala, Jesus, ele, Cristo, ele diz: eu nunca estive só, porque sempre fiz o que agrada ao Pai. Quer andar na presença de Deus? Quem quer andar na presença de Deus? Quem quer sentir a presença do Todo-Poderoso? Ele diz o quê? O caminho é agradar a Deus. Pequenos gestos, uma vida reta, uma vida de retidão, agradar a Deus. E ele continua dizendo, diz: porque Ele se agradou de mim. Davi diz: Ele me levou para um lugar espaçoso, Ele me livrou dos meus inimigos, porque Ele se agradou da minha vida. Será que você pode bater no peito e dizer: Deus se agrada de mim, Deus, Ele se agrada das minhas atitudes, porque eu tenho um caminho reto, a minha conduta é correta, o meu caráter é bom? Será que você pode dizer isso? Será que de verdade você tem agradado a Deus? Será que agora você entende por que muitas vezes a porta não se abre? Porque a causa impossível não é atendida, não consegue alcançar esse lugar de milagres. Ele continua dizendo: retribuiu-me segundo o quê? Segundo a minha justiça. O mundo vai te retribuir conforme o que você semeia. O universo vai te retribuir conforme aquilo que você tem semeado todos os dias. Se você lança sementes ruins, o universo vai te retribuir com colheitas ruins. Fala assim: Senhor, me livra desse lugar. Eu não quero colher coisas ruins, eu quero colher da bênção do Senhor. Levanta sua voz e diz: Senhor, eu quero colher da bênção do Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Ele diz assim: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Então, porque Deus os livrou dos seus inimigos, o que Davi fez para entoar o cântico de vitória? Porque esse capítulo fala de um cântico de vitória. Davi, ele canta a sua vitória. Davi, ele exalta o Senhor. Ele começa a celebrar a Deus, celebrando a vitória que o Senhor deu a ele. Versículo 20 diz que ele se agradou de Davi. Deus se agradou de Davi. E lembrando mais uma vez de Salmos 34, ele fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Levanta a sua mão direita e fala assim: Senhor,
Levanta bem alto sua mão e diga assim: Senhor Jesus, hoje, talvez o meu coração se encontre de uma forma que não te agrade, mas hoje eu quero aprender o caminho da justiça, da retidão. Senhor, transforma o meu caráter, transforma o meu coração, transforma a minha vida de tal forma que eu venha te agradar, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, aleluia. E aí vem o tema da palavra de hoje. Deus, Ele desembaraça qualquer caminho. Qualquer caminho. E a Bíblia nos diz, no versículo 33, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. É isso que Deus vai fazer com a tua vida. Nenhuma causa impossível, nada poderá impedir o agir do Senhor na sua vida. E você sabe o que quer dizer desembaraçar aqui? Está desembaraçado, está embaraçado, aliás. O original é o que? Quando a gente fala de desembaraçar, porque às vezes está amarrado, a sua vida às vezes está amarrada. Você sabe que existem trabalhos de macumba para amarrar finanças, amarrar casamento, destruir. Você sabe que às vezes uma palavra lançada de maldição, ela pode amarrar o teu caminho. Você mesmo, às vezes pode lançar palavras de maldição que vai amarrar o seu caminho. Quando você acorda e diz assim, nada dá certo, você lançou uma palavra para amarrar o seu caminho. Nada dá certo na minha vida, meus negócios não dão certo. Você está lançando palavras para amarrar o caminho, para embaraçar o caminho. Você sabe o que é embaraçar? É nó. Você começa a embaraçar a sua história, você mesmo com as suas palavras. Talvez você olhe para os seus filhos ou para os seus pais, ou seja, para quem for. Talvez para o seu chefe no seu trabalho e fala assim, esse chefe aí vale nada. Você está amarrando uma fonte, um trabalho, e talvez a possibilidade de você crescer naquele lugar. Então, desembaraçar quer dizer o quê? Ele fosse perfeitamente, desembaraça o caminho. O que é desembaraçar? É ser livre, é deixar livre. E é isso que Deus quer fazer no nosso caminho. Deus quer fazer o quê? O meu caminho ficar livre. Agora eu posso passar, agora eu posso romper, agora eu posso crescer, eu vou alcançar novos horizontes. A minha família é uma bênção, meus negócios vão fluir, as coisas vão acontecer. 2020 não acabou, eu tenho fé, eu ainda vou alcançar as portas, os meus milagres vão acontecer. Está desembaraçado em nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz, Ele, o nosso Deus, perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Mas você sabe como é que Davi ele começa esse capítulo? Eu quero terminar exatamente, não no último versículo. Eu quero terminar e concluir exatamente no primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Ele diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico. O que ele fala? No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi ele começa dizendo assim, olha, eu estou cantando a minha vitória, porque hoje Deus me deu a vitória. Hoje eu vou fazer um novo cântico. Será que hoje você pela fé pode começar a celebrar a sua vitória? Será que hoje pela fé você pode dizer assim, não, hoje meu coração, eu vou caminhar para ter um coração puro, justo, correto. Eu vou celebrar a minha vitória. Deus vai ouvir o meu clamor. Eu vou agradar ao meu Deus. Deus vai atender a minha oração. Davi ele faz um cântico dizendo assim, hoje o Senhor, Ele me deu vitória.
E hoje eu vou celebrar, eu vou fazer um cântico de vitória, porque o meu Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus.